Olá, bem-vindos de volta e bem-vindo para quem chegou agora a Age of Empires Mobile, onde a gente está nessa missão em ir desenvolvendo no jogo e descobrindo as coisas progressivamente. E é muito importante quando as pessoas chegam aqui e deixam comentários, cara. Isso ajuda demais, porque afinal de contas, né, eu não sei de quase nada, principalmente do jogo em si. Meu primeiro contato com Age of Empires Mobile e até então minha missão é mostrar para todo mundo que realmente é possível tu iniciar do zero e chegar a ter bons resultados, mesmo sem comprar quase nada. Mas se for viciadão e quiser comprar, não vejo problema nenhum, afinal de contas vai ajudar a sustentar o jogo, na verdade. Certamente se eu gostar muito e ficar realmente muito envolvido, eu vou desembolsar um dinheirinho aqui, viu? O jogo é muito bonito em si. E já respondendo o comentário que eu recebi, se estou gostando mesmo do jogo. Sim, amando e espero que de fato a gente se permaneça dessa forma. Tá, eu também recebi um comentário aqui do nosso amigo que ele falou sobre como gastar, se eu estou gastando o dinheirinho com VIP, né? Sim, é uma das principais maneiras de tu ser mais eficiente gastando as moedinhas. Por quê? O VIP, ele é aquela parada assim, sabe, de queimar as moedas do jogo. E ele acaba que fazendo com que muitas pessoas ignorem esse fator aqui. Algumas pessoas que nem têm tanta experiência com jogos de estratégias mobile. Mas para quem já vem de outros ali, que segue por essa mesma lógica, certamente vai usar lá diamante, rubis, moedinhas para poder comprar a experiência de VIP para poder, né, passar para níveis maiores. Tu repara sempre que, por exemplo, quando a gente tá num determinado nível, esses status aqui alteram. E o máximo do nível de VIP é 18. E quando tu chega lá no nível 18, a situação já é uma outra, porque além de ele ser absurdamente acima dos níveis menores em relação aos status que tu já tens, ele também te libera novos status. Além disso, dos status de VIP, ele vai te liberar também itens dentro da loja de VIP. E algum desses itens aqui vão fazer grande diferença quando tiver mais avançado no jogo, quando tu já tiver mais no modo em estar causando discórdia, fazendo batalha, enfim, participando dos eventos de guerra de uma forma geral. Tá, até então eu já cheguei no nível 20 e eu já estou numa outra aliança, não foi nem proposital para te ser sincero, porque o que acontece? Eu estava lá do outro lado do rio e a aliança que tinha lá era dos franceses, né? Eram os franceses que estavam jogando, a maioria eram jogadores franceses. E eles estavam ocupando toda essa área que está livre aqui. Eu achei estranho porque o sistema do jogo me enviou uma mensagem dizendo que a minha cidadela estava sob espionagem. Eu falei, nossa, estão tentando me atacar. E quando eu entrei no jogo, eu estava sem aliança. E todos os outros ao meu redor também estavam sem aliança. Estava todo mundo vermelho um pro outro. Ixi, falei, isso aqui vai rolar sangue. Aí eu peguei, entrei numa outra aliança aleatória e caí com os chineses aqui. Certamente foi uma boa escolha aleatória mesmo assim, porque os níveis de coleta aqui já são nível 6 e 5 e é uma maravilha. Eu tava mandando eles coletar comida, porque eu tô precisando de comida para poder evoluir as eras que eu vou te mostrar agora aqui, que é o meu centro municipal. Deixa ele carregar aqui, pronto. É, eu acho que meu Wi-Fi tá oscilando, então ele tá demorando para carregar. Tu percebe bem aqui na carinha do espartano aqui carregando. Try again então. Vamos tentar de novo. Tá. Agora vai, bora ver. Bora ver se vai. E aqui a gente vai ter no avanço de era.
que eu tô precisando de comidinha. Ouro eu tenho suficiente, dentro do estoque tá livre já até aqui. E agora eu tô realmente procurando desesperadamente comida. Por que desesperadamente? Porque eu tô com os itens aqui já armados para poder liberar a era. Com isso eu consegui continuar avançando, evoluindo os níveis. Eu preciso pescar e eu já estou até melhor com a pescaria. Eu consigo usar aqui os artifícios do mapa para poder fazer o cálculo da barra e eu consegui realmente ser bem eficiente com isso. O meu máximo de combos aqui foi 15. Bem eficiente, né? Tem gente que nem erra os combos ali, só perfeito, perfeito, perfeito. Aqueles asiáticos viciadão conseguem fazer esse tipo de combo. Outra coisa que eu preciso comentar contigo é uma coisa muito importante, que tu vais encontrar bastante em qualquer aliança, evento padrão. Tu vai ter esse prédio aqui de desafio, né? Então vai ter o ranking ali da galera. Mas enfim, qual que é o lance do desafio? Eu agora tô no nível 27, né? E quando eu clicar aqui para iniciar no nível 27, o que vai rolar? Essa galera toda aqui, entendeu? Vou te contar uma história do que aconteceu aqui com essa galera. Eles ofenderam a minha Cleópatra. Eles ofenderam a minha Cleópatra. E aí, eles ofenderam e foram, assim, bem desrespeitosos. E o que aconteceu? Ela foi lá tirar satisfação de novo. E foi tirar satisfação com a galera toda, entendeu? Porque aqui a gente funciona de gangue, entendeu? A gente manda todo mundo numa porrada só, entendeu? Pra bater nos caras, porque com isso eu consigo ser muito mais eficiente na treta com eles. Eu vou dar foco, claro, no DPS aqui, ó. Vou pedir pra atacar focado pra matar primeiro o DPS, porque eu tô com um lanceiro aqui, senão ele vai matar rápido meus cavaleiros. Então eu vou botar meus cavaleiros pra matar logo os arqueiros, e com isso eu consigo evitar esse maior dano. E depois, onde eu tenho menos vantagem, que é contra lanceiros, eu vou ter mais eficiência para matar eles. E essa que era a dica de hoje, que se tu passar por esse desafio, enviar só uma tropa, tiver com dificuldade para passar por níveis maiores, envia tudo elas de uma porrada só. Perdeu lá, tá vendo? Mas vai ser o suficiente para matar ele. Ó. E se não for, ainda tiver com receio, que vai realmente acontecer várias vezes, quando eles chegarem lá, tu manda eles de novo, já tá livre para te mandar de novo. E pronto, e aí tu vai conseguindo passar mais rápido por esses níveis e até com situações que pode acontecer, sabe aonde? Aqui em exploração. Nos eventos de exploração, tu vai ter situações que os níveis dos caras são bem maiores do que as tropas que tu tens. Aí tu vai fazer a mesma história, com o nível 33. Quando eu clicar aqui para atacar, o que vai acontecer? Eles são lá, eles são lanceiros lá, então eu não vou ter uma vantagem, tá vendo? Totalmente desvantagem. E aqui são muito fracos, ó. E o que eu faço? Envio tudo também de uma porrada só em cima dos caras. Porque aí eu vou ter mais chance de matar eles. Mas certamente eu não vou conseguir mais ser eficiente porque eu já falhei apontando aqui. Então nem vou tentar. Eu não vou tentar agora, porque eu primeiro preciso liberar o prédio aqui para passar de nível e eu conseguir evoluir a minha taverna para poder. Nossa, eu já consigo. Ah, eu fiz besteira. Acabei consumindo os itens que era para consumir com a. Ah, era. Acho que era isso que eu não tinha feito. Eu não prestei atenção nisso. Agora já foi. Ai, é fome. Bom, a gente precisa encerrar antes dos 10 minutos, mas eu preciso te falar que por que esse vídeo eu não te falei do evento de sobrevivência? Porque tiraram aqui, e eu não vou atrás do porquê tiraram. Mas quando eu voltar para cá, eu vou fazer sim um vídeo só
de modo de sobrevivência, que é bem divertido, e como é que eu escolho as cartas para eu poder sobreviver àquelas avalanches enormes de mobs. Enfim, muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu espero de verdade que tenha agregado, que tenha sido pelo menos divertido. E se tiver alguma sugestão, alguma ideia, por favor, deixa aí nos comentários. Eu adoro ler e responder sempre que possível. E pelo menos se eu não responder logo de imediato, certamente eu vou responder logo que for possível. A gente se vê na próxima semana. Valeu e até lá.